Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite, Pedro. Acho que estamos no ar. E para mim, assim, é realmente um desafio muito interessante nesse momento que nós estamos aqui no Brasil, né, onde cada um de nós precisa evocar sua resiliência, o seu próprio herói, para a travessia desse naufrágio que nós estamos vendo, no sentido de tantas mortes, né? Tantas pessoas sofrendo, tantas famílias, né? Tendo que viver esse momento difícil. Então, falar do mito do herói hoje e associá-lo a esse mapa maravilhoso que nos deixou de uma maneira tão explicitada e implicitada Cláudio Naranjo, que é o Enneagrama e sua psicologia dos eneatipos, né? Falar disso hoje, fazer essas conexões entre essa metáfora universal, que é o mito do herói, que também transforma, né, no caminho de cada pessoa que se coloca nessa viagem de conhecer a si mesmo profundamente, que realmente vai em busca de si nessa viagem heróica de recompor dentro de si mesmo uma trajetória que vem de uma semente original que todos nós trazemos, que é essa semente da essência, essa semente do ser. E nesse caminho das epopeias, dos contos heróicos, de todas as literaturas que existiram até agora no mundo, Cláudio Naranjo fez um trabalho muito lindo de juntar todo esse conhecimento, tanto nas histórias de criança, que são histórias míticas, que também falam da trajetória do herói, né? De poder atravessar as próprias sombras, as bruxas, e atravessar todos os caminhos, né? Das descidas para dentro dos infernos, né? Que são representados de diversas maneiras nos contos infantis, e também nas grandes epopeias, até na epopeia de Totila Albert, cujo a presença no mundo, né, a presença na vida de Cláudio fez uma diferença profunda, porque foi um grande inspirador de Cláudio, ao mesmo tempo que Cláudio também o despertou para muitas memórias de algo que ele já vinha cultivando na sua própria viagem do herói. Então, Cláudio Naranjo, na sua biografia, onde ele chamou de Ascenso e Descenso da Montanha Sagrada, ele conta a história dele como herói na própria vida, saindo de um zumbi a ser uma pessoa capaz de, com sua presença, desencadear tanta transformação humana, tantas histórias profundas de renascimento. Então, os mitos do herói, eles estão sempre ligados a uma morte e um renascimento em vida, que é aquele que não morre em vida e renasce de novo, né? Para esse caminho, vamos dizer, épico de buscar a si mesmo, ainda, vamos dizer assim, não entendeu qual o sentido mais profundo da própria existência, que é chegar ao resgate do ser, que é chegar ao que, numa linguagem psicoespiritual, se chama a ter uma mente iluminada, a ser uma pessoa iluminada, né? Um gênio da iluminação. Cláudio, ele tem alguns livros que são fantásticos, onde ele fala, A Viagem Interior, por exemplo, onde ele fala dos contos e os mitos do Oriente, e também ele escreveu Os Cantos do Despertar. Vocês podem encontrar esses livros, né, na editora La Chave, que eu vou deixar depois para vocês entenderem e poderem buscar, e onde ele faz essas conexões desse caminho do herói. E nós estamos aqui hoje para fazer essa união, né, da possibilidade de fazermos essa caminhada na busca psicoespiritual da nossa essência, tendo o Enneagrama como um caminho, né, que ajunta uma sabedoria oriental e com um conhecimento profundo do Cláudio, que, antes de mais nada, foi um cientista, um erudito fabuloso,
mas também uma pessoa que caminhou nessa jornada do herói. Então, Pedro, vamos abrir um espaço para você falar um pouco também, né? Eu sinto, assim, intuitivamente, nós nunca trocamos muito pessoalmente, mas eu sei, né, do caminho que nós temos juntos, da maravilha que esse caminho é e do tanto que te toca também. Então, abre um espaço para você falar o que te vem, o que te dá vontade com relação a isso. Bem-vindo. Grato, Fátima. Boa noite. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria grande poder falar um pouco sobre tanto o Enneagrama quanto essa visão que é o caminho que todos nós temos aqui para trilhar, né? O caminho na vida é uma trajetória na vida, é uma trajetória heróica. Cláudio, ele foi um grande entusiasta do caminho, uma pessoa que sempre ensinou que vale a pena trilhar esse caminho com muita vontade, né? Com muita determinação, porque não é à toa que a gente está na vida e, de alguma maneira, parece que a gente sai de uma condição para a gente poder chegar a outra condição. Então, muitas vezes eu ouvi dele dizer que o sentido do caminho era evoluir, aprender, transformar. E que, de alguma maneira, isso vai de encontro com todas as histórias dos mitos, as jornadas do herói, de diferentes culturas, em que fala de uma trajetória de superação, uma trajetória de transformação. A primeira coisa que eu destaco dentro dessas histórias é a possibilidade de cada um de fazer uma trajetória vitoriosa, uma trajetória de superação, de autossuperação. É muito evidente que na condição neurótica, nós damos muitas voltas e muitas vezes parece que a gente não sai do caminho, repetindo velhos padrões e vivendo uma realidade psíquica e emocional muito empobrecida, muito aquém do nosso potencial. E o Cláudio sempre foi uma pessoa que vislumbrou, porque ele foi uma pessoa que viveu esse caminho, ele passou por ele de uma maneira viva, de uma maneira real. Então, ele foi um exemplo vivo dessa possibilidade de transformação, né? Da transformação a possibilidade de desenvolvimento do nosso potencial. Então, ele dizia, de uma maneira sempre muito poética, muito bonita, de que existe como uma metáfora da lagarta e da borboleta, que o destino da lagarta é virar borboleta, né? O destino daquele ser é passar por uma transformação, por um período em que acontece uma espécie de metamorfose, uma espécie de mudança, até mesmo física, em que a lagarta ela alcança um estado de existência muito mais amplo ou mais belo, né? Se você olha uma borboleta e vê o quanto é delicada, o quanto ela voa, a forma como ela voa, e o simples fato dela voar já indica, já nos mostra a possibilidade que todos nós temos de alcançar voos mais altos. E essa é a primeira característica que se mostra dentro da trajetória do herói, é a possibilidade de sair de uma condição ordinária para um estado superior da consciência. Essa trajetória ela é marcada por muitos desafios, por muitos obstáculos, ou por muitas dificuldades, né? E a gente observa que, apesar desses obstáculos existirem, ou usando desses mesmos obstáculos, o herói é aquele que sabe, né,
transpor as dificuldades, é aquele que consegue usar situações que acontecem na vida para o seu próprio crescimento, que toma todas as situações como uma oportunidade de um aprendizado e como uma possibilidade de transformação. Então, essa é uma grande inspiração que o Cláudio nos deixou quando ele fala e faz essa analogia, resgatando esses mitos e essas histórias, mostrando a possibilidade de todos nós fazermos esse caminho de transformação, esse caminho de superação de uma condição psíquica e emocional e espiritual para uma condição mais elevada da nossa vida interior, né? Sim, e assim, antes que a gente entre um pouquinho, né, mais profundamente nessas trajetórias, tem uma imagem que ele traz, assim, quando ele faz um estudo, né, nesse livro da Criança Divina e o Herói, que são os contos infantis, né, que é essa imagem, né, de que o herói, na verdade, ele é transcendente, porque ele vai para além de algo, né, buscar aquilo que é imanente, que é essa criança divina que tem dentro de nós, que é essa raiz dessa essência, né? E que, no fundo, também bate muito com aquilo que ele fala, e que eu acho que facilita a compreensão, que nós estamos buscando, como no conto do Pássaro Azul, nós estamos buscando nós mesmos, né? Nós estamos buscando essa semente divina que tem dentro de nós, que se perdeu na forma de adaptação nesse mundo, que nós trazemos essa semente divina, que é a nossa essência, vamos dizer assim, que também é a nossa semente da árvore que nós somos, né? Porque o objetivo da vida, segundo ele, é exatamente isso, você ser quem você veio ser. Se você desenvolver sua própria semente, né? Ele faz uma analogia com o tomate, né? Se você veio semente de tomate, você é um tomateiro frondoso, você realizar o seu próprio ser, que ao mesmo tempo é único e ao mesmo tempo é essencial, porque esse único é universal, é uno, né? Então, quando ele faz essa analogia, a gente vai pensando nos contos infantis, né? Essa busca de volta para casa, esse pássaro que sai buscando a si mesmo em tudo quanto é lugar e vai acabar, no final, depois de toda essa trajetória, de todas as etapas que ele tem que ultrapassar, ele acaba descobrindo que o que ele buscava estava onde ele vivia, onde ele morava, dentro da própria casa, nessa analogia de si mesmo com a casa. Então, eu acho isso tudo assim, muito, muito lindo. E eu vejo que esse herói, nesse momento que nós estamos vivendo da humanidade, o que é esse herói, né? Porque quando a gente pensa no herói, parece que ele já está pronto, né? Parece que ele já é algo estabelecido. Mas o ato heróico que nós temos é essa travessia por dentro de nós mesmos, por dentro da sombra, do conhecimento da realidade, do ego mesmo, né? Daquilo que nós temos de mais estruturado, de mais, vamos dizer assim, sombrio, que é atravessar a sua própria sombra para chegar à sua própria semente, né? E assim vão, né, dentro dos contos de Homero, de Dante, da Divina Comédia, né, de Humaneste. E cada conto que ele traz, que é muito lindo, o estudo que ele faz, de Totila também, né? Depois eu quero entrar um pouquinho mais na história dele, de Totila, com relação a isso, que é maravilhoso, estimula muito a compreender essa trajetória do Enneagrama e a travessia do herói. O que você tem a dizer disso, Pedro? Como é que você entende esse caminho do herói junto com o Enneagrama, essa trajetória de atravessar o ego? A trajetória do herói, a jornada do herói, ela é a trajetória humana. Antes de mais nada, eu acho que em qualquer tempo ou em qualquer época, o ser humano tem como grande desafio de viver no mundo a superação de si mesmo. Então, isso é intrínseco à condição humana, a superação e a superação de uma condição a uma outra condição.
né? Alcançar um outro grau, um outro estado, ou ter, de fato, aprendido dentro da trajetória humana. Então, isso é intrínseco à experiência humana. E eu vejo o Eneagrama como uma grande ferramenta, um mapa de uma clareza que vai ajudar de uma maneira precisa e clara àquele que se propõe a buscar, né, a ser um buscador de si mesmo, um buscador da verdade, aquele que está buscando algo além do que simplesmente o que lhe foi dado, oferecido pela sociedade ou a própria cultura, né, como um valor ou como um sentido de existência. E aquele buscador é aquele que não se satisfaz com esse sentido oferecido pela cultura, simplesmente de ter uma vitória no mundo, de ter sucesso, ou de buscar reconhecimento, ou de buscar o poder ou o dinheiro, e é aquele que empreende como diz o poeta, né, Carlos Drummond, danderogíssima viagem de si para si mesmo, né? A difícil viagem, ou a grande viagem no encontro de si mesmo. E o Eneagrama é essa ferramenta que oferece de uma maneira tão acessível isso que são os obstáculos ao si mesmo, os obstáculos do caminho, os obstáculos da consciência, ou a nossa sombra, as nossas crenças inconscientes, nossos esquemas mentais, as paixões às quais a gente está tão apegado a elas, e estão fazendo delas a nossa verdade, gastando tanta energia, buscando em lugares equivocados, a satisfação de uma necessidade neurótica, uma necessidade egóica, uma necessidade que, no fundo, é uma necessidade de preencher um vazio existencial, que não se pode ser preenchido dessa maneira, porque o mundo não vai preencher nunca o nosso vazio de ser. Então, a jornada do herói é aquele que não encontra no mundo aquilo que ele precisa, mas encontra dentro dele aquilo que ele busca. Por isso, você fez referência àquele mito, né, em que, no final das contas, tudo termina em si mesmo, né? Tudo termina aonde começou, né? O final encontra... O alfa encontra o ômega, né? O fim e o princípio se juntam, né? O passarinho volta para o ninho. E essa é uma realidade que mostra os mitos e que, no final, revela a essência do sentido do buscador, que nada mais é do que a superação da sua própria, para uma linguagem psicoterapêutica, da sua própria neurose, né, para uma linguagem espiritual, o ego, ou a sombra, ou o nosso eu inferior, enfim, que nome você possa dar à nossa parte que ainda precisa ser iluminada e ser, de alguma maneira, transformada. O que eu acho bonito nisso tudo, né? Primeiro o Eneagrama como sendo essa geometria sagrada, né? Esse primeiro portal que são as paixões, que a gente entra pelas paixões, o reconhecimento delas para começar a viagem, né? As paixões, que é essa ferida na objetividade da visão emocional, né? Criando uma subjetividade de um olhar, e que começa por aí a ter uma visão distorcida, ilusória da vida. Então, essa primeira camada como entrada, e, ao mesmo tempo, começar a reconhecer isso e compreender essas batalhas, né, que tem nos mitos. O Mahabharata, por exemplo, é maravilhoso para poder mostrar essa batalha, que é isso que começa a acontecer dentro de si mesmo, quando se abre a consciência para ver a verdade, né? Porque conhecer a si mesmo começa por a gente saber que não sabe quem a gente é e começa a desvendar. E esse desvendar, num primeiro momento,
não é simples, porque desvendar a ilusão sobre si mesmo e poder ver essa sombra ilusória, que é carencial, né, que é uma carência única, e que começa essa batalha interior. Né? Então, muito linda a batalha dos contos nessa analogia. Mahabharata, que eu sei que você gosta também, fala um pouco dele nisso. Né? Como você vê essa junção das duas coisas? Como todos essas histórias, elas são clássicas ou elas são sagradas porque ela revela nada mais do que a essência da experiência humana, né? De uma maneira poética ou de uma maneira uma narrativa romântica, né? Para explicar, na verdade, as diversas etapas do caminho, as diversas trajetórias ou os diversos obstáculos que, de alguma maneira, a gente tem que atravessar, né? Então, você falou dessa guerra, essa guerra que está muito explícita no Mahabharata e também no Bhagavad Gita, né? Que Bhagavad Gita é parte do Mahabharata, que nada mais é do que a guerra entre duas famílias que lutam por um território sagrado e que reflete de uma maneira muito particular, como outras narrativas também, né, cercada de mortes e de sofrimento, né, revela que o caminho do herói, ele passa por muitas perdas ou por deixar muitas coisas para trás, né? Precisamos morrer para muitas coisas. E o sofrimento nos ensina muito. Quase todas as narrativas, ela é cercada de sofrimento e até de mortes, né? Por quê? Porque ali parece que trata das coisas essenciais da vida e da morte, e daquilo que de fato é importante para a gente romper com determinados esquemas e deixando para trás aquilo que está em contradição dentro de nós, aquilo que se opõe à nossa verdadeira natureza, aquilo que não está integrado dentro do nosso psiquismo ou da nossa vida emocional e que revela, né, direções às vezes opostas à nossa verdadeira vontade, né, à nossa verdadeira natureza. Então, eu acho que o sentido dessas narrativas e desses clássicos reflete nada mais do que um retorno à nossa verdadeira vontade, à nossa verdadeira natureza, a possibilidade de deixar para trás, ou de romper, né? Como diz Campbell, foi uma pessoa que falou muito dos mitos, né? E ele escreveu um monomito, que era nada mais essa possibilidade do herói que ele vai, né? Você falou isso, né? Ele vai e ele rompe, e ele ultrapassa limites, e ele supera o inimigo interno, e depois ele retorna. E quando ele retorna, ele oferece as dádivas da sua vitória, ele oferece o presente, né, da sua trajetória. Por isso, em algum momento, Cláudio fala num dos livros que herói é como um servidor. É aquele que, de alguma maneira, fez uma trajetória e ele depois se torna alguém capaz de oferecer o fruto do seu caminho, oferecer as dádivas que, de alguma maneira, não ficam só para ele, porque o sentido de tudo isso é o sentido de compartilhar e de servir e, no final, de alguma maneira, ajudar as pessoas a se encontrarem e a superarem a realidade do sofrimento e da dor. E o que eu acho interessante, né, de falar disso nesse momento agora, né, porque nós estamos num momento em que a morte, de alguma forma, está muito presente.
ela sempre esteve presente, né? Porque é uma realidade da vida que existe a morte. Mas nesse momento onde nós temos um agente, né, desencadeador da morte, e a morte aqui no Brasil como está, também isso que está acontecendo com as pessoas, no sentido de se terem que estar para dentro de si mesmo, dentro das casas, tendo que lidar com essa frustração, né? Que tem a ver também com uma analogia com essa morte interna, aprender a perder, aprender a deixar, aprender a ultrapassar, a ir além, aprender a morrer, como dizia Cláudio, vivo, né? Morrer vivo. Então, isso de deixando para trás essas ilusões que nós temos, que faz essa imagem para cada ego, os egos emocionais, os egos mentais, os egos de ação, que criam ilusões sobre o que é ser e o que é amar e o que é estar nesse mundo com seu sistema de crença, e vai descobrindo que estão buscando fora de si. Então, o que eu acho assim, muito importante, quero muito marcar, é que o Enneagrama, na linha real que o Cláudio nos ensinou, que a gente transmite, é para ir além. Não é só um trabalho psicológico de eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. É um portal que você pode utilizar e começar a sua própria viagem em busca de si mesmo. Então, esse primeiro lugar onde se identificam as paixões, essa patologia que encobre a essência, essa patologia, vamos dizer assim, a cegueira sobre a essência, né, que se constrói, ela é uma travessia como o mito de herói. Para cada um é essa travessia. Qualquer trabalho sobre si é o início de uma travessia. E eu vejo que as pessoas que buscam, elas às vezes buscam porque estão em sofrimento temporário, não estão nem querendo se conhecer, estão querendo livrar-se de um sofrimento. Mas ao entrar nesse processo de olhar para o sofrimento, de olhar para a dor, você pode abrir a porta dessa travessia, dessa viagem para dentro de si mesmo, né? Essa viagem que dentro da cultura, né, eu acho que tem uma coisa também muito bonita que o Cláudio fala, assim, dessa, que os contos, da análise desses contos orientais, que eles já estão muito claros no sentido da busca do ser. E que os contos ocidentais, para a mesma busca, eles se vestem de romance, né? Eles se vestem dessa, vamos dizer assim, essa ideologia ocidental que está muito, vamos dizer, pervertida junto com a ciência, a emocionalidade, no sentido da psicologia, da filosofia, e vai criando, né, confusões, e que essas confusões vão criando também, se transformando em cantos, em contos, em histórias, em epopeias que revelam nossa confusão, né? Que a confusão é a mesma, quer você seja do Oriente ou do Ocidente, mas a forma de representá-la nos contos e nos cânticos diferencia um pouco. Então, isso também eu acho muito lindo. E uma coisa que os cantos e as epopeias eram muito cantadas também, né? Elas eram através de romances, de músicas. A Totila Albert, inclusive, que esse mestre que Cláudio teve, ela foi todinha ouvida dentro da cabeça. Na trajetória dele, ele revela aquilo que ele, inspirado, escreveu, revelando a própria história dele na trajetória que ele fez como herói. E eu vejo isso muito no Cláudio, quando ele conta sobre o livro dele, né? Ascenso e Essência, Montanha Sagrada. Conta um pouco como você sente a sua trajetória, né? A gente podia falar um pouquinho também disso, um pouquinho da nossa, como é que a gente sente que o Enneagrama toca. Só fazendo um parêntese antes, né? Que bênção, né? Poder ter pessoas no caminho que conseguem traduzir de uma maneira tão poética e tão clara
as etapas do caminho e que mostram e servem, né, de alguma maneira, como um farol, como uma luz que vem iluminando a noite escura, né, a mata escura do nosso ser. A história humana, ela é muito diversa, ela é muito rica, ela é muito bonita. Claro, marcada de muito sofrimento, marcado de muitas voltas, de muita confusão, de muitos erros e equívocos, mas também marcada de muitas vitórias, de muitas superações, de muitas transformações, mostrando a natureza humana que lida o tempo inteiro com essa polaridade entre a sombra e a luz, entre o ego e o ser, né? E o Cláudio, quando ele falava de um lugar, quando ele falava sobre a trajetória, quando ele falava sobre essa transformação, ou essa conquista desse território do ser, ele falava de uma experiência própria, de uma experiência muito bela, de uma experiência vivida, que não era simplesmente uma informação. Por isso ele foi capaz de catalisar tantas pessoas. Por isso ele foi capaz de inspirar e ser um exemplo vivo de alguém que não parava nunca de desenvolver e de evoluir como a sua própria consciência, como o seu próprio intelecto, como o seu próprio coração, como sua própria capacidade amorosa e compassiva, e a sua própria capacidade de fazer, né? de ser uma pessoa de ação na vida. Então, para mim, sempre foi um referencial da possibilidade de ser uma pessoa mais integrada, né? A minha trajetória sempre foi marcada por essa inspiração de sair de uma condição ordinária, muito racional, muito desconectado da própria profundidade do ser, da própria verdade mais profunda, e vindo pouco a pouco encontrando com essa verdade, pouco a pouco encontrando, desvelando os mistérios do ser, desvelando a possibilidade de desidentificar de tantos pensamentos que não somos nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos nem as nossas emoções, né? E a possibilidade de viver profundamente esse caminho ofereceu a possibilidade de desidentificar desse mundo que parece um mundo interno, né? Dessas crenças e dessa realidade interna, a qual a gente está tão apegado, a qual a gente está tão intrinsecamente conectado, né? Como se fosse a única verdade, e pouco a pouco encontrando territórios mais amplos, territórios mais livres, de fato encontrando a possibilidade da liberdade, a liberdade de ser, a liberdade de ser que independe de qualquer conquista ou independe de qualquer reconhecimento ou qualquer ação ou qualquer algo que possa validar ou representar externamente a mim mesmo, né? Ou seja, a possibilidade simplesmente de ser, independentemente de qualquer coisa. E isso é algo que me atrai profundamente, né? Que me inspira profundamente, que me revela um sentido real de estar fazendo essa trajetória, de alcançar algo além, de realizar a nossa verdadeira natureza. Você sabe, Pedro, só fazer um parênteses, porque eu esqueci no começo, se alguém quiser falar alguma coisa do bate-papo, escrever, pode escrever, perguntar alguma coisa. Não tem, pelo Zoom não dá, é só
Não, mas parece que elas escrevem no Facebook e eles tá. passam para mim aqui no contato. Tá. Mas, assim, o que eu sinto também, sabe, assim, essa analogia dos contos e da história, né? Para mim, na minha história pessoal, assim, uma história bem cabeção também, como você falou, né? Num sentido mais intelectual, neurologista, e buscando entender o cérebro, querendo buscar, mas, no fundo, buscando um significado desde pequena para qual que é o sentido dessa vida, né? Morre, o povo fica doente, né? Eu vejo que tem pessoas que parece que chegam até determinado momento da vida e não se deram conta de que a gente morre, que tem a velhice. Tem umas que vão, né? Parece que elas nascem, como dizem os budistas, num mundo mais, vamos dizer assim, pensando que são deuses, né? E já estão desde pequeno achando que são deuses, e outros que nascem mais, vamos dizer, sofridos, né? O Enneagrama fala bem disso, né? Desses tipos de seres humanos que vão crescendo. E eu, na minha trajetória, era desse tipo que, desde pequena, estava vendo, meu Deus do céu, mas o que é isso que é estar vivo? Né? E eu sinto que o encontro com o Cláudio, o encontro com essa sabedoria do Enneagrama e com toda a junção que ele fez do Oriente com o Ocidente, numa uma inteligência no sentido de conhecimento mesmo, né? Não, conhecimento experiencial e conhecimento de informação profunda para uma pessoa absolutamente estudioso, né? Então, o que me proporcionou o Enneagrama é justamente essa ferramenta referencial, porque conhecer a si mesmo é descer aos infernos, né? Então, você desce aos infernos, você vai saindo da ilusão de algo, vai descendo aos infernos, atravessa o purgatório, como diz Dante, né, para chegar a esse paraíso. É uma trajetória. Mas o que é mais interessante dessa trajetória é que, à medida que nós vamos saindo dessa ignorância que anda em círculo, né, que sofre sem saber por quê, mas essa consciência que o Enneagrama e o autoconhecimento traz, que já é um sofrimento consciente, de perceber a sua própria realidade e começar a se identificar com ela. Então, essa descida, ao mesmo tempo, tem luz, né? Tem essa alegria junto de uma liberação, de um sentido que vai acontecendo, de uma compreensão mais profunda, algo que vai conectando cada um a si mesmo, né? Então, eu sinto que foi conectando com lugares mais profundos de mim, de poder compreender algo que vem também nessa somatória da sabedoria do Cláudio, junto com o Enneagrama e junto com tudo isso que ele traz, né? Que é essa gestalt de poder estar no aqui e agora, aprendendo no vivo, aprendendo esse mergulho verdadeiro para dentro de si mesmo, que o Enneagrama é um referencial. Então, para mim, de repente, fez lógica. Eu já tinha feito milhões de terapia, de várias linhas, mas quando eu conheci o Enneagrama, para mim foi um referencial real, é como se é algo palpável. Não era uma teoria que alguém vai me dizer sobre e pronto. É algo muito palpável e possível de confirmar, de constatar no entorno e em mim mesmo. Isso que eu achei um ponto chave desse mapa do caminho, né? Porque todas as, vamos dizer assim, todas as linhas espirituais são mapas do caminho, né? O budismo, o taoísmo, o hinduísmo, são mapas do caminho. Mas, para a minha consciência ocidental, né? Com todas essas necessidades mais de uma mente mais racional, informativa, o Enneagrama somou a isso com uma precisão assim preciosa. Então, aquilo que se fala nos contos como sendo a joia que o instrumento traz, né? Então, eu sinto o Enneagrama como uma joia. Para mim também. É uma pedra preciosa, né? Porque a precisão, isso que você falou de uma maneira muito bonita, né? É algo que, de fato, é muito tocante no Enneagrama. Esse conhecimento milenar, esse conhecimento que a gente não sabe exatamente a sua origem,
mas sabe que sábios da antiguidade, né, e pessoas que têm um profundo conhecimento de si, bebiam dessa fonte, né, desse mapa que revela de uma maneira tão clara e dá um sentido a esse olhar para si, para poder olhar para tudo isso que você falou, dessas nuances, desse intrincado, desse labirinto da mente, que é o labirinto do ego, né, com as suas crenças inconscientes, com as suas sombras, com seus apegos, com as suas verdades apegadas a uma ideia rígida, a um comportamento conhecido, a uma resposta automatizada, como dizia Gurdjieff, né? Vivendo como uma máquina. E ele dizia, a pior condição da máquina é ser inconsciente da própria inconsciência, né? Então, o inconsciente não saber que não sabe, né? Então, de repente, o Eneagrama revela a possibilidade de saber que não sabe e tornando consciente da inconsciência. E isso dá um sentido, porque o ego todos nós temos. O Eneagrama não faz ninguém criar um ego. Não está interessado em rotular as pessoas simplesmente por uma questão superficial de diagnóstico, de mostrar para, né, de dizer que você tem um determinado comportamento, mas é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso, porque trata de um caminho. É um caminho de liberação, é um caminho que revela nesses intrincados a inconsciência. Revela nesses intrincados a possibilidade de encontrar o caminho de volta, né? O fio da meada, o retorno, a saída do labirinto, né? O retorno... Fio de Ariadne, né? É Esse fio de Ariadne. O fio de Ariadne, o fio da meada, o fio de Ariadne que faz a gente retornar, né? E encontrar a luz lá fora, né? Que nada mais é do que encontrar com nós mesmos. É bonito isso, isso sempre me tocou profundamente, porque é uma dimensão psicoespiritual, né? Eu fiz faculdade de psicologia e sempre me impressionou o tabu, né, que existe em torno da ideia do que é o ser. Dizer de um ser é tão complexo que o primeiro que tentou escrever isso de maneira racional foi Heidegger, e ele escreveu um livro tão complicado, tão difícil de se compreender, que parece que a única maneira da academia aceitar o ser é através daquela complicação, né, do existencialismo, para explicar algo que às vezes é muito mais simples. E é uma dimensão que toca o mistério, toca algo que vai para muito além, simplesmente, daquilo que pode ser, inclusive, descrito. Por isso que não cabe, às vezes, dentro de uma linguagem acadêmica ou de uma perspectiva cientificista, a ideia de que existe um ser. E esse ser é tudo aquilo que a gente precisa. No fundo, é tudo aquilo que a gente busca e, de fato, é onde tem a água que mata a nossa sede. Uma sede profunda que a gente tem de nós mesmos e que, quando não reconhecida, e como a gente não sabe encontrar isso em nós mesmos, porque houve uma desconexão, então a gente sai buscando isso no mundo de maneira muito inconsciente. E os mitos mostram justamente uma metáfora desse caminho, é uma metáfora desse intrincado de superações, de mortes, renascimento, sofrimento, dor e vitória sobre si mesmo, sobre os seus próprios medos, sobre a sua própria necessidade de ser algo além daquilo que se é, né? Que seja para compensar, que seja para mostrar para o mundo, que seja para compensar uma ausência de contato consigo mesmo. Então, todas essas formas ilusórias
o Eneagrama revela como um caminho de retorno a uma realidade intrínseca, uma realidade que supera todos esses obstáculos, como o herói faz, né? E como Cláudio fez. Você sabe, uma coisa que também me toca bastante com o Eneagrama, nesse processo, né, da psicoterapia, do autoconhecimento, é que é um instrumento de autoconstatação. Então, ele tem uma estrutura que vai desde a matemática, da geometria, né, que você poder ter um instrumento de autoconstatar-se. Porque a busca de si mesmo é atravessar um inconsciente, né? É atravessar aquilo que está guardado, aquilo que está no fundo, aquilo que está escondido. E aquilo que está escondido são justamente essas feridas, vamos dizer assim, essas marcas dessa essência que teve que entrar na forma, que entrou nesse pai, com essa mãe, com essa família, com essa estrutura e se cristalizou em algo egóico, né? Algo compensatório. Mas é essa beleza de ser algo autoconstatável, certo? Que você comprova igual você põe a mão na água, né? Aqui, ó, que é água, que é terra, que é pá. Não tem como. É algo palpável quase, né? No sentido de que, como um instrumento de autopercepção, se você realmente toma como instrumento, experimenta, ele é um revelador do caminho. Ele, por si só, vai abrindo, né? Por si só, ele vai provocando esse choque, que se diz no Eneagrama, esse choque da consciência, né? Que é como se você olhasse num espelho onde você nunca se viu antes, e aí você enxerga as partes que você não enxergava, né? Porque você só olha para fora, e aí você começa a se enxergar, e nesse espelho você tem esse choque de consciência e começa o processo de descristalização, de desidentificação, começa a jornada desse caminho que é maravilhoso, não é fácil, não é simples, é para heróis, mas quem somos nós na vida que não heróis da nossa própria vida, né? Da nossa própria existência, e ter que vivê-la até o nosso momento de deixar esse planeta, né? Então, essa escolha de viver como pessoa consciente, buscadora, né? Acho que não é algo que se desperte em qualquer momento da vida da pessoa. Eu acho que as pessoas têm diferentes momentos de despertarem para esse desejo de autobusca, e isso não quer dizer que é melhor ou que é pior, né? É também um mistério da vida, esse momento que as pessoas se tocam e querem algo, e que geralmente está ligado ao sofrimento, às crises, né? Esses momentos da vida onde a gente sai do automatismo e se pergunta, mas o que eu fiz? O que é isso que eu estou fazendo? Quem sou eu? Né? Então, nesses momentos, ele realmente é uma joia preciosa para o buscador, né? Para aquele que acorda e começa o caminho. É óbvio que não é o único, mas é precioso, é uma joia. Claro, como diz Gurdjieff, torna o sofrimento consciente, né? Porque o sofrimento ele é inerente à realidade humana, né? Mas o torna consciente. E como diz na palavra de Cláudio, o sofrimento é o que mais nos serve no caminho. O sofrimento consciente é o que mais nos serve, né? Fala mais um pouco do sofrimento, Pedro. Eu acho que é um momento, tem tanta gente sofrendo, né? Que eu acho que se a gente puder alguma contribuição nesse momento para quem está sofrendo essa situação que começa com esse aprisionamento, né? O mundo não é mais o mesmo, e aí tem que estar em quatro paredes e encontrar consigo de alguma forma. Né? Eu vejo assim que a gente vive, nesse momento que a gente está vivendo, nada mais do que uma realidade que já é dada, que nós não temos controle de nada. E que nós somos, na verdade, em certa medida,
aprendizes de uma vida em constante mudança, em constante transformação. Então, a humanidade já passou por muitas mudanças. Imagina como que seria para uma criança que vivia, por exemplo, uma vida tranquila e, de repente, seu país entra em guerra e tudo muda. Morrem as pessoas, perde os seus queridos, tem que mudar de casa, tem que deixar tudo para trás. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Para uma realidade, muitas pessoas já viveram essa realidade da transitoriedade da vida, né? Só que agora a gente está assistindo isso mais perto da gente, de uma maneira mais próxima. E muitas vezes a gente está encontrando com a nossa própria incapacidade, né, de viver na impermanência, de entender que a morte ela é presente em todo momento. E que o fato da gente recordar a lembrança que existe a morte nos traz um sentido de vida muito mais profundo, né? Nos toca em lugares muito mais da nossa essência. Então, eu acho que o sofrimento e a morte nos toca mais, cala mais profundo na nossa essência. E isso faz com que a gente se torne mais humano, faz com que a gente se torne mais despertos, mais conscientes, mais empáticos, mais solidários, mais corajosos. Eu vejo que é muito importante não sucumbir ao sofrimento. Parte de nós morre com tudo isso, né? Às vezes uma morte de alguém próximo, um sofrimento, significa que a gente tem que deixar coisas, desapegar de muitas coisas, mas entender que as coisas dentro da gente morrem, né? Mas a vida continua e a vida ela é soberana, porque a natureza é soberana, né? E a vida pede passagem. Você vê às vezes no meio da cidade, entre um meio-fio, uma pedra e outra, numa restinha de terra, nasce uma planta forte, e se deixar, ela vai virar uma árvore, e ela vai tomar espaço, porque a natureza, ela tem essa força, ela traz em si mesmo a força da vida, né? O fluxo da vida. E eu entendo que esses momentos são momentos de voltar para dentro, são momentos em que a gente precisa resgatar o silêncio dentro da gente, a capacidade de saber esperar, né? A capacidade de ter mais paciência, de aprender a conter muitos impulsos, né? Que, no final das contas, são tentativas de dar uma resposta à perda do controle, um controle que não está nas nossas mãos. Então, é o momento de voltar para dentro, é o momento de aprofundar a vida interior, é um momento de descobrir a vida interior. E é um momento de encontrar dentro da vida interior com esses valores essenciais que são próprios da essência humana. A compaixão, a empatia, a paciência, todas essas virtudes humanas, o desapego, que habitam e que podem ser fontes da nossa vida, fontes da nossa alma, né? Que nutrem a nossa alma, que nutrem a nossa mente. Então, eu vejo tudo isso que a gente falou, né? O herói, ele não escolhe o que vai acontecer, ele nem sabe o que vai acontecer. E, de repente, as coisas acontecem, né? E ele tem que viver aquilo. E ele tem que viver e tem que encontrar internamente força para ele superar aquilo. Ele tem que encontrar recursos internos, dentro e fora dele, que ajudam ele a superar aquelas dificuldades. Porque sempre vão existir recursos. Sempre vai existir a possibilidade, diante do sofrimento ou da dor, a possibilidade de encontrar um crescimento, uma realização maior, uma
transformação de aspectos que precisavam, de alguma maneira, serem transformados. Então, podemos encontrar diante de tudo isso até um sentido, por mais que possa não ter um sentido aparente, né? Mas nós podemos fazer do sofrimento um sentido para a nossa vida, no sentido de avançarmos no caminho. E uma coisa também que eu digo para as pessoas nesse momento, né, com tudo que estão passando, com esse nível de sofrimento, com essa angústia, ansiedade, os burnouts, os traumas que estão acontecendo por esse momento, né, da pandemia, é que uma coisa importante na jornada do herói é olhar para os verdadeiros sentimentos. Porque uma das coisas que nós aprendemos com os personagens é evitar a realidade interna. Então, é uma fuga por diversas formas, cada um fugindo de si mesmo, buscando em outro lugar aquilo que está dentro. Mas, para começar a achar o que está dentro, é importante abrir espaço para o que está sentindo. Mesmo se você está sentindo, é algo difícil. A tristeza não existe por acaso. A tristeza, ela é uma emoção intimista, ela te coloca dentro, ela te coloca vulnerável, ela te coloca na realidade. E não é possível ser vulnerável e aceitar, abrir espaço para a vulnerabilidade sem uma permissão interna também, porque senão você fica fugindo, você pode estar sofrendo e fugindo ao mesmo tempo. Mas se você aceita a vulnerabilidade e abre para ela, você vai encontrar algo delicado, e é no delicado profundo que está o amor, que está a compaixão. É daí que vai brotar isso. A raiva não existe por acaso. Ela está tentando fazer você se defender de algo, certo? A raiva é uma emoção que está tentando te fazer defender de algo. Agora, olha para ela, olha para baixo dela, olha para dentro dela, olha para o fundo dela. Vai encontrar medo, você vai encontrar sentimentos que parecem incômodos, mas são da natureza do ser humano. Então, o medo te mostra lugares de perigo para você abrir e conhecer, não só fora, dentro de você, quais os perigos que tem dentro de você. Né? Isso o Enneagrama e o Caminho do Herói traz muito. Os perigos que tem dentro de você estão relacionados àquilo que você não quer ver, porque você está com uma imagem de si mesmo, né? E que você tem que atingir essa imagem, sustentar uma imagem. Chega de ser imagem. Vamos buscar a verdade sobre si mesmo, aceitando primeiro as emoções básicas e conhecendo o que está atrás delas. O medo, embaixo da angústia tem medo, embaixo da ansiedade, né? Aceitar a dor, aceitar a tristeza, aceitar a raiva e conhecer que vem daí. E, a partir daí, começar a entrar mais de verdade em contato consigo mesmo. Lembrando que todas elas têm a sua utilidade, cada emoção, ela não existe por acaso no ser humano. E se nós queremos encontrar a doçura, o amor, a compaixão, estados onde nós possamos, de alguma maneira, estar mais desapegados e mais abertos, mais inteiros, essa trajetória, né, nós, herói da nossa própria vida, nesse momento agora, tem que andar essa trajetória que nós estamos vivendo nesse momento, que nos compete a todos, que é viver uma pandemia. Então, que cada um possa acordar o herói dentro de si mesmo, começar essa sua busca, né? Começar a sua história de buscador, se você já não começou. É isso que eu sinto de coração, esse é o convite que eu faço. Se alguém quiser conhecer essa ferramenta, nós vamos fazer dia 8 a 11 de abril, vai ser online, né, como nós já fizemos, e dentro da necessidade funciona. E o que eu peço a vocês, né, nesse momento é que vocês abram um espaço para vocês mesmos e busquem um caminho. Se foi esse, bem-vindos, mas abram um espaço para vocês. Abram um espaço, porque do desconforto tem algo para ser conhecido. Dizer mais alguma coisa, Pedro? Não, só agradecer a você e a presença de todos. Muito grato. Eu agradeço também cada um de vocês.
E desejo a cada um que nesse momento possa encontrar esse acolhimento para si mesmo. Primeiro, a compaixão é amor por si mesmo, para que isso também possa transbordar no entorno e cada um possa cuidar bem de si. Se você cuida de você mesmo, traz um amor mais verdadeiro à tona por você mesmo, você vai fazer o mesmo em torno. É muito diferente do egoísmo. Então, muito grata a todos. E grata a Cláudio por esse caminho. Me pedem para avisar que vai estar o link na nossa página, também as informações necessárias para o próximo curso.